Graça e a paz de Cristo, nosso Senhor, seja com todos vocês. E como o pastor falou, é sempre uma alegria poder estar aqui com vocês. Nós apreciamos a amizade que temos aqui com a família do pastor, também com os irmãos. É sempre uma alegria poder vir para cá, servir vocês, e estar aqui e poder desfrutar dessa comunhão. Eu senti falta ontem de não ter participado da reunião dos homens, porque sabia que foi muito boa. Mas que Deus continue abençoando a comunhão de vocês, continuem firmes no Senhor. E como nós conversamos hoje de manhã, nós vimos um pouco da situação da igreja de Corinto, e como estava acontecendo muitos problemas ali dentro, pela falta de uma contemplação do Evangelho. Então os irmãos, eles estavam contemplando o Evangelho de forma errada. Eles não estavam, de fato, observando o Evangelho de forma profunda, de forma clara. Eles estavam com ideias erradas. Então, hoje à noite nós vamos conversar um pouco sobre isso aqui. Vamos ver o que Deus tem para nos falar acerca de contemplação. O que é contemplação? Como nós podemos contemplar? E o que nós devemos contemplar? Então, eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias, em Isaías capítulo 6, e deixem ela aberta um pouquinho. Nós já vamos entrar no texto. Então, tá bom. Contemplação, irmãos, contemplação é meditar em algo, é olhar com atenção para alguma coisa, é olhar com deleite, é olhar com alegria, é desfrutar de cada detalhe daquilo que você está olhando. Então vamos nos imaginar na seguinte situação: estamos em um museu, e dentro desse museu tem várias pinturas. E você se vê diante de uma pintura e você começa a observar aquilo e você fala: eu não estou entendendo nada. Então, geralmente, é a nossa tendência. Nós olhamos para uma pintura e nós não entendemos o porquê daquela pintura. Nós não entendemos qual foi o motivo do autor de ter feito aquela pintura. Mas quando nós paramos para contemplar, para observar mais profundamente, começamos a perceber detalhes que estavam ali, mas que antes nós não estávamos enxergando. Nós começamos a entrar naquela pintura, a nos adentrar profundamente. E eu queria colocar umas imagens aqui para a gente ter essa ideia, esse imaginário sendo construído. Porque contemplação geralmente traz a ideia de arte, traz a ideia também de beleza, de glória. E é interessante que nós vamos ver isso aqui nessa passagem de Isaías capítulo 6, que é quando Isaías recebe o seu chamado do Senhor. Ele contempla a Deus, ele vê o Senhor na sua glória, ele vê a beleza do Senhor enchendo o templo. Então Isaías se vê diante dessa pintura, Isaías se vê diante dessa imagem, e ele contempla a face do Senhor. Então eu gostaria de colocar essa fotinha aqui, e gostaria de pedir para algumas pessoas falarem o que vocês veem nessa foto e como é que vocês se sentem ao ver essa foto. Rapidinho, comentário bem rápido. Melhorou? Sim. Uma colheita, horizonte, as nuvens também, no verde na foto. Então, são coisas bonitas. Deus, quando Ele fez a criação, quando Ele criou tudo, Ele fez de uma forma muito bela. Ele colocou beleza nos detalhes. Ele poderia muito bem ter feito tudo preto e branco. E a gente não ia sentir falta, porque nós estaríamos inseridos nesse contexto. Mas Deus deu vida à criação. Deus fez as nuvens, Deus fez os céus, Deus fez a terra, Deus fez as plantas, Deus colocou cores em cada uma dessas coisas. Ele colocou beleza na sua criação, porque a beleza faz parte de quem Deus é. Deus é um Deus belo. Deus é um Deus que transborda beleza. Então, nosso Deus, Ele faz as coisas de forma bonita. Ele faz as coisas de uma forma maravilhosa e majestosa. Então, é interessante, porque muitas vezes nós ficamos tão focados nesse aparelhinho aqui, que nós perdemos os detalhes belos da vida. Quantas vezes na semana você senta para ver o pôr do sol e desfrutar da criação de seu Deus? Quantas vezes você se senta para observar o azul, escutar o canto dos pássaros? Quantas vezes você faz isso? Quantas vezes você senta para contemplar, para se deleitar na palavra de Deus?
que é a expressão mais bela do amor dele, e deixou a palavra dele para que nós aprendêssemos sobre ele. Nós precisamos contemplar em nossas vidas, e muitas vezes perdemos o privilégio de poder nos aprofundar na comunhão com o nosso Senhor ao contemplar ele, por meio das coisas que ele deixou para nós. Nós focamos tanto em coisas insignificantes e tolas, nos esquecemos de contemplar o nosso Deus. E é interessante, irmãos, teve um autor de um livro, o nome dele é Steve Turner, e ele escreveu um livro sobre contemplação, em que ele analisa algumas obras de arte. Nesse livro, ele escreve o seguinte: a dimensão essencial da contemplação é a transformação. Então, a contemplação leva à transformação. Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso mais para frente. Então, tá bom. Olha agora essas imagens. Do lado direito, nós temos uma famosa pintura feita por um russo chamado Andrei, se não me engano, e é representando a Santíssima Trindade. Ele fez essa pintura para representar a Trindade, a Trindade em que o Senhor é um só Deus e se manifesta em três pessoas diferentes. Então ele fez essa pintura pensando nisso. Ele era um artista católico, né? E ele fez essa pintura. Na minha esquerda, vocês conhecem o autor dessa pintura? O nome dela é Carlos Di Collodi. Vocês conhecem? Alguém que quer arriscar? É um artista muito famoso, tá bom? Conhecido aí pelo mundo todo. Foi eu que fiz essa pintura. Ela foi feita no computador, irmãos. Eu fiz hoje à tarde. E para os irmãos terem esse senso de que a beleza ela se perdeu nos dias de hoje, qualquer um pode virar um artista. Qualquer um pode fazer vários traços e chamar isso de arte. E chamar isso de beleza. O sentido daquilo que é belo se perdeu nos dias de hoje. Eu queria ter trago algumas outras imagens de alguns museus que eles pegam vasos sanitários e colocam no meio de um pátio e falam que aquilo é arte. Falam que aquilo é beleza. Irmãos, o conceito do que é belo, o padrão do que é belo, do que é bonito, se perdeu completamente. Eu poderia muito bem falar o que eu falei aqui, que isso foi feito por um artista muito famoso e vocês acreditariam numa boa. Podia falar que tem vários significados disso, vocês acreditariam numa boa. Porque o conceito do que é belo se perdeu. E nós, igreja, somos afetados por isso. Porque o padrão de beleza é o nosso Deus. Na imagem da direita tem sim um significado. O autor ele fez pensando em coisas muito distintas, interessantes. Só um detalhe: da esquerda, da minha direita para a esquerda, na direita lá da ponta, nós podemos entender que aquele ali é o Deus Pai. No meio, Deus Filho. E na ponta esquerda, o Espírito Santo. E é interessante que os dois últimos estão com a cabeça um pouco inclinada, em forma de reverência ao Pai. No sentido de que na Trindade não tem alguém que é maior do que o outro, mas em questão de função, tem suas diferenças, em que o Pai ele deu funções ao Filho e ao Espírito. Então, em questão de função, tem uma diferença, mas não de importância. Deus Pai não é maior que Deus Filho não é menor que o Espírito. Ambos são Deus, se manifestam em três pessoas diferentes. Então é interessante que isso tem profundidade. Quando nós contemplamos as coisas, tem que ter uma profundidade, tem que ter um entendimento acerca daquilo. Só que o nosso conceito se perdeu. E por isso hoje, qualquer arte é arte. Qualquer coisa pode virar arte. Até mesmo vários rabiscos em uma tela. Então, irmãos, nós temos que entender que devemos contemplar a vida, devemos contemplar a Deus da forma correta. Os irmãos de Corinto estavam sendo prejudicados porque eles estavam contemplando o Evangelho de forma errada. E ao contemplar o Evangelho de forma errada, vários abismos se tornam arte. Ao contemplar o Evangelho de forma errada, qualquer coisa é arte. Qualquer coisa é bonita. E não é assim que funciona. Nós temos que olhar para Deus da forma correta. E é interessante que nessa passagem aqui, em Isaías capítulo 6, nós vemos Isaías contemplando a face de Deus. Nós vemos Isaías
contemplando a verdade do Senhor. Esse trecho é de uma música muito interessante, que é chamada de Mistério, de uns artistas que se chamam os Arrais. E não entrando muito no ponto da questão, os Arrais eles são um grupo adventista, tá bom? Nós entendemos que o adventismo é uma seita e que eles têm ensinos errados, mas é interessante que essa música ela trata de um tema bem relevante e muito interessante que acabou encaixando com a pregação e também com o estudo. E nessa letra dessa música eles costumam pensar sobre a vida, sobre as coisas da vida que nós não enxergamos. E aí eles falam o seguinte: existe mais para a vida do que meus olhos enxergam. Então existem coisas muito profundas que nós não observamos. Existem coisas profundas que nós não vemos, porque muitas vezes olhamos só para a superfície, quando deveríamos olhar para o profundo, para o fundo do iceberg. E eles continuam: existe eternidade em mim. Existe mais para a vida do que meus olhos enxergam. Existe eternidade em mim. É interessante que nós precisamos ver a Deus em nossas vidas, porque Deus se manifesta no ser humano, pela palavra, pela criação, pelo outro irmão. Existe eternidade em nós. Deus nos salvou para vivermos eternamente com Ele. Deus nos salvou e nos deu a vida eterna. Precisamos enxergar as maravilhas de Deus, e o Espírito Santo nos ajuda com isso. Lá em 1 Coríntios fala que o Espírito Santo sonda as profundezas de Deus. Por meio do Espírito Santo, precisamos contemplar o nosso Deus de forma mais profunda. Então tá bom. Em Isaías capítulo 6, nos versículos 1 e 2, diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Então, Isaías, ele se vê de repente diante de algo incrível para ele, de algo esplendoroso, algo cheio de majestade. Ele se vê diante da grandeza de Deus. Trouxe essa imagem aqui só para a gente poder ter uma imaginação acerca daquilo, tá? Porque isso não representa a realidade. Mas para a gente poder imaginar um pouco. Então, imagine vocês nessa situação. Vocês veem Deus assentado no trono, veem muitos anjos, serafins, voando ao redor do trono de Deus. E esses seres têm asas, esses seres resplandecem luz. É interessante que serafim traz a ideia de algo que pega fogo. Então, vem a glória, a luz de Deus, vem as belezas celestes, e nós estamos naquele meio aí, frágeis, vulneráveis, pecadores, cheios de coisa ruim dentro do coração, diante de um Deus santo, diante de um Deus cheio de glória. Isaías se sentiu um pouco acuado. Isaías ele ficou um pouco com o pé atrás. E é interessante nós vermos alguns detalhes aqui, antes de entrarmos propriamente no entendimento do texto. Isaías ele cita o rei Uzias. E esse capítulo 6 de Isaías está inserido em um contexto bem maior. O livro inteiro de Isaías ele tem um tema central: a salvação vem do Senhor. É um tema central do livro de Isaías. E também é o nome dele. Isaías significa a salvação vem do Senhor. Então, o tema central do livro de Isaías é isso: que a salvação vem de Deus. Em Israel, naquela época, Israel estava vivendo de forma muito perversa. Israel estava vivendo longe de Deus. Israel estava sendo rebelde contra o Senhor. E por conta disso, Isaías, que foi um profeta pré-exílio, ou seja, pré-cativeiro, Isaías profetizou que muitas nações iriam assolar Israel. E é bom nós termos também outro entendimento de que Israel estava dividido em 2 partes: a tribo do norte, que tinha ali 10 tribos de Israel, e a tribo do sul, que estava com Judá, que geralmente nós vimos sendo chamados de Judá. Então aqui, Isaías ele profetiza para a parte de Judá, a parte do sul, as tribos que estavam ali no sul, a tribo de Judá e aquelas outras que estavam ali embaixo. Então, o rei daquela época era Uzias.
E Uzias era um servo de Deus. Ele serviu a Deus e ele buscava o Senhor. Ele tirou certas coisas ruins que estavam ali no meio do povo. Só que o que aconteceu? Uzias foi orgulhoso. Ao final da sua vida, ele se ensoberbeceu. E então ele foi atingido com lepra. Ele adentrou no templo, onde somente os sacerdotes poderiam entrar, e ele queimou incenso ali dentro do templo. Os irmãos podem achar a passagem que fala sobre Uzias, lá em 2 Crônicas, capítulo 26. Lá vai discorrer um pouco sobre Uzias. E ele entrou ali, então, no templo de Deus e queimou incenso. Então, ele foi orgulhoso. Ele fez um ofício que não era dele. Então, por conta disso, ele foi acometido de lepra. Então, ele se ensoberbeceu e desagradou o Senhor nessa parte. Então, Isaías aqui descreve a morte desse rei. E logo após disso, ele descreve essa visão que ele teve ali. Só que para nós termos mais um entendimento acerca do contexto de Israel que estava acontecendo, no capítulo 5 fala um pouco sobre uma parábola que Deus ele fala para o povo de Israel. Ele fala sobre uma vinha, que ele fez uma vinha, ele comprou o melhor pasto, o melhor terreno, um terreno fértil, ele fez todos os cuidados, ele cercou, ele plantou, ele regou, ele fez muitas coisas, ele fez tudo o que ele poderia ter feito. Só que esta vinha não produziu boas uvas. O texto fala que foram produzidas uvas bravas. E ele pergunta então: vocês, israelitas, julguem entre mim e a minha vinha. Vocês acham que eu poderia ter feito mais alguma coisa? E a resposta é claramente retórica: não. E é interessante porque ele fala o seguinte no versículo 7: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Ou seja, aquela vinha que foi produzida para dar bons frutos era Israel. E Israel produziu maus frutos. Israel não fez aquilo pelo qual ela foi feita. Israel era para produzir bons frutos para Deus. Afinal, ela foi feita para isso. Só que ela estava produzindo frutas bravas. Então, Israel estava em declínio. Israel estava em pecado, estava longe de Deus. E aí no capítulo 6 nós vemos essa visão de Isaías, onde ele descreve que ele viu o Senhor assentado sobre o seu alto e sublime trono. E é interessante, irmãos, que nós devemos contemplar o Senhor em sua majestade. E nós vamos ver aqui então como Isaías ele contemplou o Senhor em sua majestade. E a primeira forma como Isaías contemplou o Senhor foi contemplando a grandeza de Deus. Isaías contemplou a grandeza de Deus. Então, olhem só, o versículo 1 fala que ele viu o Senhor assentado em seu alto e sublime trono. Ele também viu sobre isso tudo a cauda do manto de Deus enchendo o templo. E essa palavrinha aqui, enchendo, é interessante porque ela vai se repetir mais 2 vezes além dessa no texto. Então, a majestade de Deus estava enchendo todo o templo. Então, para onde Isaías olhava, tinha a glória de Deus ali resplandecendo. Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Só que é interessante, é muito interessante nós notarmos essa passagem no contexto do Novo Testamento. Eu vou pedir para alguém abrir em João capítulo 12 e ler o versículo 41. João capítulo 12, versículo 41. Perdão, 42. Pode ler, quem achou? Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o contestavam, por causa É João 12, 42. Certo? Então, é o 41. Deu 41. Isaías Isso, Isaías. disse a sua glória e falou dele. Isso. Então, Isaías, nessa passagem de João 12, é falado no versículo 10 que está aqui nesse texto, e depois do versículo que é citado, onde Rebeca leu, fala o seguinte: Isaías disse isso porque viu
a glória dele. E nessa passagem, quando João escreve isso, ele está falando de Jesus. Que Isaías viu a glória de Jesus. Então, quando Isaías estava tendo essa visão, era Jesus quem estava sentado ali. Era Jesus quem estava sentado ali. Isaías estava vendo a glória do Senhor Jesus. Isaías estava presenciando a beleza de Cristo. Isaías estava tendo a visão majestosa do nosso Senhor, do nosso Salvador. E nessa visão, ele vê o templo. É interessante que o templo é uma ideia que permeia todas as Escrituras, que permeia toda a Escritura. Nós vemos aí o estabelecimento do tabernáculo, lá no Antigo Testamento, que indicava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Nós também podemos ver a presença do templo no Novo Testamento. Lá em João capítulo 1 fala que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Então a presença de Jesus estava no meio dos homens, em carne. Então o templo é uma ideia incrível durante todas as Escrituras, toda a Escritura, e traz essa ideia da presença de Deus. Só que aqui traz a ideia de que Deus estava ali no meio do templo. Então no meio do templo, a glória de Deus, a majestade de Deus preenche todo o templo. Deus é muito grande, irmãos. Deus é maravilhoso. A sua glória preenche toda a terra, como os serafins vão cantar, que a gente vai ler um pouquinho mais para frente. Então, é interessante que essa ideia do templo traz a ideia de que o céu toca a terra. Como eu falei, o templo traz a ideia da habitação de Deus entre os homens. Então, é o ponto onde o céu ele toca a terra. Deus ele está se fazendo presente entre os homens aqui na terra. Quando Jesus veio em carne, ele habitou entre nós, o céu tocando a terra. E é interessante, olhem só comigo, Isaías capítulo 52, versículo 1, que vai escrever sobre o servo de Deus, o servo sofredor. E essa ideia do alto e sublime, que nós lemos aqui no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 6, se repete aqui no capítulo 52, versículo 1. Olha só o que fala. Perdão, coloquei 1, mas é o 13. Diz o seguinte, versículo 13: Eis que o meu servo procederá com prudência. Será o quê? Exaltado e elevado, e muito sublime. A ideia do alto e sublime está sendo aplicada para o servo de Deus. E esse servo de Deus, no capítulo 52 e 53 de Isaías, é o Senhor Jesus. Então Isaías estava tendo uma visão do Senhor Jesus em sua glória. Isaías estava vendo a glória do nosso Senhor Jesus, alto e sublime. Então o nosso Senhor, meus irmãos, Ele é maravilhoso. E a sua glória enche todo o tempo. É o ponto onde o céu ele toca a terra. E o texto continua: serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Então, é interessante que esses seres angelicais, nós não vamos entrar muito em detalhes do que eles são, porque isso aí está no campo da nossa imaginação. A Bíblia não dá descrições de como eles eram. Então, não tem como a gente ficar aqui conjecturando ou pensando em como eles eram. Mas a gente se atém ao que as Escrituras falam. Então, as Escrituras falam que eles estavam voando por cima do trono de Deus, servindo Ele de certa forma. E serafins traz a ideia de algo que está queimando. E essa ideia vai se repetir no versículo 5 até o 7, quando Isaías vai ser tocado com aquela brasa. Então, serafins trazem essa ideia de brasa, de fogo. E é interessante que eles tinham 6 asas e eles se cobriam os seus rostos e os seus pés. E com 2 asas eles voavam. E eles estavam a serviço de Deus. É interessante, meus irmãos, que nós vamos perceber nesse texto que os céus estão ao nosso favor. Que os céus, eles contribuem conosco. Que os céus estão dispostos a auxiliar a nós, pecadores que estão aqui na terra. Deus está a favor do ser humano. E Ele quer ajudar o ser humano a chegar ao entendimento dele. Então Isaías ele está contemplando a grandeza de Deus.
E partindo dessa contemplação da grandeza de Deus, Isaías vai se aprofundando mais na compreensão da majestade do Senhor. Contemplando a grandeza de Deus, então, Isaías parte para a contemplação da sua santidade. Isaías, ele contempla a santidade de Deus. Vamos ler os versículos 3 ao 5? Fala o seguinte: e clamavam uns aos outros, ou seja, os serafins clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está o quê? Cheia da sua glória. Segunda vez que aparece a questão de encher. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu. Terceira vez que aparece. De fumaça. Então disse: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, diante da grandeza de Deus, que Isaías está contemplando, então ele passa a contemplar a santidade de Deus. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Os serafins, eles estão cantando, eles estão entoando, dizendo: Santo, Santo, Santo. E é interessante que a santidade de Deus, ela faz parte do caráter de quem Deus é. Ela faz parte da pessoa de Deus. Deus, ele é santo. É uma descrição de quem é Deus. E é interessante que nós geralmente chamamos essa expressão Santo, Santo, Santo de trissagem, que é essa declaração de Santo, 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 3 vezes. É interessante que quando a Bíblia ela fala das características de Deus, essa é a única característica que se repete 3 vezes em uma frase: Santo, Santo, Santo. Lá em Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7, Deus, o próprio Deus, dá uma descrição de quem Ele é. E Ele fala: Deus é o Senhor que é clemente, é compassivo, é majestoso, é longânimo, tardio em irar-se, que perdoa, que traz juízo. Mas percebam que é só uma vez que é falado. Quando os anjos cantam acerca de quem Deus é, eles falam: Santo, Santo, Santo. A santidade de Deus, irmãos, é muito importante. A santidade de Deus é muito valiosa para Deus. Deus é um Deus santo. Como nós vimos hoje de manhã, os irmãos em Corinto, eles estavam com a compreensão errada do Evangelho. E por conta dessa compreensão errada, eles não estavam se atentando para a santidade de Deus. Por isso, muitos pecados estavam acontecendo ali dentro. Coisas que eram abomináveis. Um homem se deitar com a sua madrasta estava sendo aceitável ali no meio dos irmãos. Quando nós não contemplamos a santidade de Deus da forma correta, pode ter certeza que nós estamos pecando. Pode ter certeza que qualquer coisinha é aceitável para nós. Mas quando contemplamos a santidade de Deus da forma correta, nós dizemos o seguinte: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Então, a santidade de Deus, irmãos, é algo que está acima da compreensão do ser humano. É algo que é muito elevado. Eu coloquei essa imagem porque eu não achei algo que desse para a gente imaginar sobre a santidade de Deus. Mas eu coloquei essa imagem porque é algo que me traz a ideia de calmaria. É algo que traz a ideia de algo puro, algo elevado. Algo que eu olho e eu vejo uma pureza tremenda assim. Eu não consegui achar uma imagem que expressasse a santidade de Deus, porque é algo muito elevado para nós. Então, irmãos, a santidade de Deus é majestosa. A santidade de Deus ela é perfeita. É algo que compõe o caráter de Deus. E é interessante nós notarmos agora o inverso daquela ideia que nós vimos no começo. Primeiro, o templo estava cheio da glória de Deus. Mas agora é dito que a terra está cheia da glória de Deus. Antes nós vimos o céu tocando a terra. Agora nós vemos a terra sendo tocada pelo céu. Então, é interessante, irmãos, porque a glória de Deus é manifestada em toda a criação, em toda a terra. É por isso que em Romanos 1 fala que aqueles que não buscaram o conhecimento do santo são condenáveis, porque a criação mostra a grandeza de Deus.
E se o ser humano olha para essa grandeza e entende que tem alguém superior e querer buscar esse alguém, Deus vai ajudar essa pessoa a conhecer Ele. Então, irmãos, a terra está cheia da glória do Senhor. Deus ele se manifesta ao ser humano de forma gloriosa. Só que o humano não contempla as coisas de Deus. E quando contempla de forma errada, de forma superficial, de forma rasa. Nós devemos contemplar o Senhor de maneira profunda, de maneira íntima. Contemplar é olhar com alegria, é olhar com atenção, é meditar naquilo. É por isso que o salmista fala, lá no Salmo 27, versículo 4, o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir sobre o seu templo. Então o salmista, ele declara que o desejo dele é estar na presença do Senhor. E no versículo 8 ele fala: quando tu disseste, buscai o meu rosto, e o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. O salmista nela está na presença de Deus. O salmista nela contemplar a beleza de Deus. Irmãos, é muito interessante isso, porque estávamos falando aqui sobre a questão da beleza que se perdeu. E no versículo 2 do Salmo 29 fala o seguinte: dai ao Senhor, vou ler o versículo 1 também. Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Então Deus é um Deus belo, Deus é um Deus que transborda beleza. E meus irmãos, esse conceito de beleza e de glória, eles estão juntos. Quer ver comigo? Olha Isaías capítulo 11, versículo 2. Perdão, Isaías capítulo 4. Isaías capítulo 4, versículo 2. Isaías 4, versículo 2, fala o seguinte: naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória. Está falando do futuro. Então, beleza, irmãos, e glória estão unidas. A beleza faz parte do caráter de Deus. Só que quando nós não nos adentramos, não nos aprofundamos no conhecimento de Deus, nós perdemos o conceito de beleza. A santidade vira algo comum. A beleza do nosso Deus vira algo insignificante. Nós vimos que o salmista fala o seguinte: adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ao contemplarmos a Deus de forma profunda, de forma íntima, nós percebemos que a santidade dele é bela. Que é muito bela a santidade dele. E que nós, povo de Deus, precisamos ter isso bem claro em nossas mentes. Que a beleza ela tem um padrão. Que a beleza ela tem um referencial. E o referencial é Deus. A santidade de Deus. Nós precisamos. Então é interessante nós notarmos também que Isaías ele tem uma reação diante da santidade de Deus. Ele vê o seu pecado, ele fica sem norte, e ele declara que ele é um homem que vive no meio de um povo de lábios impuros. Lembra que Israel estava vivendo de forma rebelde diante de Deus? Isaías estava nesse contexto. Isaías estava inserido no contexto onde ele era um homem de lábios impuros no meio de um povo de impuros lábios. Então Isaías reconhece, toda vez que nós nos deparamos ao contemplar a santidade de Deus, quando contemplamos a santidade de Deus, nós nos deparamos com a realidade que somos pecadores. Quando contemplamos a santidade de Deus, reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos a nossa falha, reconhecemos os nossos erros. Então Isaías, diante da santidade de Deus, ele reconhece os seus pecados. E é interessante nós notarmos que a expressão cheia
ou enchendo, vai aparecer de novo, só que de uma forma indireta. Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. E a santidade de Deus, irmãos, fala sobre quem Ele é, e a glória fala acerca do que vem dele. Então a santidade é sobre quem Deus é, e a glória, irmãos, é sobre o que vem dele. O que Deus faz é glorioso. Deus, ele é cheio de glória, porque os seus feitos são maravilhosos, porque Ele é maravilhoso. Então, nosso Deus, irmãos, é um Deus santo, 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 cheio de glória e de beleza. É um Deus que é cheio de glória. Um Deus majestoso, o nosso Deus. E fica uma perguntinha para a gente. Nós estamos cheios da presença de Deus? O salmista declarou que o Senhor falou, buscai a minha presença. E que o coração dele respondeu, buscarei, Senhor, da tua presença. Será que nós estamos cheios da presença de Deus? Será que nós estamos contemplando a grandeza de Deus e a sua santidade? Será que nós estamos nos aprofundando no Senhor? Precisamos estar cheios do nosso Deus. Precisamos da presença dele. E partindo então para a terceira forma que Isaías contemplou a Deus. Isaías contemplou a graça de Deus. Essa imagem aqui mostra o momento em que o serafim toca nos lábios de Isaías com a brasa e purifica ele do pecado. Então, nós podemos ver que a iniciativa, irmãos, ela veio do céu. Olhem comigo os versículos 5 até o 10. Então disse eu, ai de mim, porque sou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém um dos serafins voou a mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os seus lábios. A tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Aqui nessa partezinha, nós vemos a quarta vez que aparece o encher de uma forma indireta. E vamos entender já já isso aí. Depois disso, versículo 8, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? É o próprio Senhor dizendo. Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai, e dize a esse povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo, e faz-lhes pesados os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Então esse versículo 10 aqui foi citado lá em João capítulo 12, que nós lemos. E é interessante nós vemos que Isaías aqui agora, ele contempla a graça de Deus. Então Isaías, ele está contemplando a grandeza de Deus e ele está aprofundando no contemplamento do Senhor. Isaías está se aprofundando no conhecimento de Deus. Ele contempla a grandeza do Senhor, depois ele contempla a santidade de Deus e agora ele contempla a graça de Deus. E a iniciativa, irmãos, vem dos céus. Eu falei aqui que os céus estão a nosso favor. E olhem só isso aqui acontecendo. O que acontece com Isaías quando ele fala isso? Ai de mim, que sou um homem de impuros lábios. Um dos serafins vai até ele e toca os seus lábios com uma brasa, tirando assim a iniquidade dele. Os céus, irmãos, estão a nosso favor. Deus, ele quer que nós nos acheguemos até ele. Deus, ele quer que nós entreguemos as nossas vidas a ele. Deus, ele quer que nós contemplemos a sua graça, a sua glória, a sua santidade. Então, diante de um Deus santo, um pecador fica acuado. Ele reconhece o seu pecado. E perceba que Deus não tinha falado com Isaías ainda, até o anjo purificar. Porque a santidade de Deus é muito grande, irmãos. Deus não pode contemplar o pecado. Então, Isaías, ele recebe da graça de Deus, sendo purificado do pecado. E olha só o versículo 7, que fala o seguinte, a tua iniquidade foi tirada. Lembra que eu falei da ideia de encher? Quando a santidade de Deus adentra um lugar, ela preenche esse lugar.
Então, diante da santidade de Deus, o pecado não poderia habitar no coração de Isaías. A iniquidade não poderia estar no mesmo lugar que a santidade de Deus. Por isso foi tirada a iniquidade dele. Então, irmãos, não é que Isaías deixou de ser pecador, tá? Não entenda dessa forma. Mas a santidade de Deus deve estar em nossos corações. E isso nos deve levar a uma vida longe do pecado. A uma vida de renúncia ao pecado. Onde a santidade de Deus está, não pode reinar o pecado. Onde a santidade de Deus está, não pode existir pecado. Porque Deus é muito santo. Deus, ele é muito santo. Santo, santo, santo é o que os anjos dizem. Nosso Deus, ele é santo, mas ele também é cheio de graça. Ele é cheio de graça. Porque há pecadores que mereciam a morte, pecadores que não mereciam da bondade de Deus. Esses pecadores foram agraciados com a graça de Deus. Deus proveu o caminho para nós. Estamos aqui hoje, podendo desfrutar da presença dele, podendo desfrutar do amor dele. Deus, ele é muito gracioso, irmãos. Ele nos perdoa. Isaías, ele foi perdoado. E que maravilha, irmãos, essa palavrinha, perdoado. É quando nós entendemos que Deus tirou o peso que estava sobre nós. Lá em Isaías, capítulo 53, fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pela sua morte nós temos vida. Irmãos, fomos comprados por um alto preço. É o que Paulo fala aos Coríntios. Então vivam para a glória de Deus. Irmãos, nós precisamos viver para a glória de Deus. Nós fomos abençoados com muita sorte de graça. Deus nos perdoa, irmãos. Deus perdoou Isaías. Deus purificou Isaías. E não só purificou Isaías, como chamou ele na sua obra. Deus, ele nos purifica. Deus, ele nos perdoa e nos chama para a sua obra. Isaías é chamado para a obra de Deus. E é interessante que o convite vem de Deus. Quem há de ir por nós? É o que Deus pergunta. A resposta vem de Isaías. Eu estou aqui, Senhor. Envia-me a mim. Isaías se prontificou. Mas antes ele estava clamando, ai de mim. Só que olha só. A transformação, a contemplação de Isaías levou ele à transformação. Ao contemplar a majestade, a santidade, a graça de Deus, Isaías foi transformado. E ele agora não estava mais sentindo o peso dos seus pecados. Ele agora estava sentindo o ardor de servir a Deus. Então, Isaías, ele dá essa resposta ao Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, Deus, ele apresenta uma grande dificuldade na obra. Que o ministério de Isaías seria difícil. Porque ele ia ter que pregar um povo de coração duro. Ele teria que pregar um povo que nem sequer ia escutar o que ele estava falando. Vocês têm ouvido, mas vocês não ouvem. Vocês veem, mas não enxergam. Então era um povo de dura serviço, de duro coração. E Isaías teria uma dificuldade imensa nessa obra. Mas lembra? Ele contemplou a graça de Deus. E é por essa graça que ele vai cumprir a obra de Deus. Então, Paulo também, irmãos, ele foi um homem que enfrentou muitas dificuldades. Nós falamos sobre os coríntios aqui. Os irmãos do Corinto davam muito trabalho para Paulo. Muito trabalho. É uma obra difícil. Mas pela graça de Deus, nós caminhamos. Então, irmãos, nós temos que contemplar o Senhor em sua graça. Lembre-se do povo de Israel. Eles eram o povo de Deus. Só que eles estavam contemplando Deus de forma errada. Em Isaías capítulo 52 e 53 que nós falamos, fala sobre Jesus, o Messias